Dando também os jovens. O espaço lá é grande, certo? Vamos à palavra, amados? Culto de celebração, dia 16 de março. Nós somos da Igreja Batista Ágape Indaiatuba. Compartilhe a palavra. Se inscreva no canal. Eu louvo a Deus por todos nós dessa igreja, por todos vocês, pela maturidade, dessa igreja, por homens e mulheres que pregam a palavra, que têm o entendimento, que só nos abençoa. Amém ou não? É na abertura, nos louvores, no dízimo e oferta. A gente tem que agradecer a Deus por essa igreja. Amém ou não? Todas as pessoas, os irmãos em Cristo que Ele está mandando para cá, que só vem o quê? A nos abençoar. Hoje, amados, e como eu repetidas vezes falo, o Espírito Santo, ele já começou a trabalhar naquilo que nós vamos falar hoje, através da vida do pastor Miranda, através da vida do presbítero Vladinei, através da vida do presbítero Elias, tudo que foi orado, cantado. Porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Hoje nós vamos falar do natural e sobrenatural. Amém ou não? Eu vou fazer uma pergunta para você. Nós nos sentimos melhor vivendo o natural ou o sobrenatural? Nós vivemos melhor o natural ou o sobrenatural? Oi? O que é o natural e o sobrenatural? O que é viver o natural? É viver uma vida o quê? Normal. É viver uma vida simples, uma vida automática, mecânica. Viver o natural é viver uma vida humana, que é o que a maioria aqui vive. Amém ou não? É fácil viver o natural? É. E o sobrenatural? É o grande desafio nosso como crentes, é viver o quê? O sobrenatural. O que é viver o sobrenatural? É viver o maravilhoso, é viver o espantoso, é viver o divino, é viver o milagre. Sim ou não? O sobrenatural é viver o quê? O sobre-humano. E eu orei muito essa semana e Deus, Ele veio trabalhando no meu coração esse tema. João, você é muito natural. Eu não estou falando de ministério, amém ou não? Eu estou falando de cristão, porque antes de tudo eu sou um cristão. Então Deus falou, você está muito no arroz e feijão. Você tem que entender, João, que você serve a um Deus que é o quê? Sobrenatural. Sim ou não? Eu comecei aqui sem muito esforço, a escrever o sobrenatural que está onde? Na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro do quê? Do sobrenatural. Se alguém te falar que alguém abriu o mar para passar o povo e depois fechou matando os inimigos, você vai acreditar? Nós vamos porque nós servimos a esse Deus, mas, irmão, você vai acreditar no sobrenatural de que Deus, Ele engoliu um profeta dele? E esse profeta ficou 3 dias na barriga do peixe grande e levou ele até onde ele queria que pregasse. Dá para acreditar nisso? A gente lê, mas às vezes, dos 3 homens que foram lançados na fornalha, que a turma que chegou perto já morreu antes de chegar, e eles chegaram, começaram a pular, a brincar, que tinha um quarto lá que a gente sabe que é Jesus Cristo. E por fim, quando vem Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele vive do sobrenatural, cura, libertação, enfim.
E nós? E eu e você? Como viver o sobrenatural? Um texto que vai nos apoiar, eu convido você a Mateus. Um texto que vai nos apoiar hoje é Mateus 14. E nós vamos estudá-lo. Nós vamos entrar um pouco nesse texto. De Mateus 14, a partir do verso 22. Gostaria que você abrisse, nós não temos pressa. Que o Espírito Santo fale com você, fale comigo. Que Ele continue falando conosco. Mateus 14, a partir do verso 22. Todos abriram? Por favor, abram a palavra. Vamos ler a palavra. Está projetado aqui, mas se você puder, abre a palavra. Logo a seguir, verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E foi até onde, igreja? Até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, ela entre no nosso coração, entre no nosso espírito, que a gente possa viver o que esses homens viveram. É o que eu peço e é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Qual é a primeira coisa que o sobrenatural provoca nas nossas vidas? Medo. Está certo ou não? A primeira coisa que provocou nesses discípulos foi o quê? Medo. Porque o mundo espiritual, que é o sobrenatural, ele provoca o que em nós? Medo. É por isso que ele fala aqui no 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, é um fantasma. E tomado de medos, o quê? De medo o quê? Gritaram. A gente, quando está com medo, o que faz? Grita. Então, amados, a gente podia parar o sermão aqui. Para que eu viva o sobrenatural de Deus, eu tenho que vencer o quê? O medo. Se eu não vencer o medo, eu não vou viver o sobrenatural. Eu estou falando eu, amém ou não? Porque Deus falou primeiro comigo, a pancada vem primeiro em mim. Você está muito natural. Você precisa, na verdade, o quê? Tirar o quê? O natural da sua vida. Amém ou não? Nós precisamos tirar o natural. E por quê? Porque nós, dessa igreja, nós temos uma maturidade boa, sim ou não? Nós temos, são líderes, pastores, presbíteros.
Então o que Deus está falando para nós hoje, para que a gente viva o sobrenatural. E quando é que nós sentimos medo? Jesus Cristo sabe quando nós estamos com medo? Claro que sabe. Então, quando eu tenho medo, quando você tem medo para viver o sobrenatural, Jesus Cristo, Ele sabe. E a primeira coisa que Ele fez com aqueles homens no barco foi o quê? Tenha calma. Eu não estou no barco, mas eu estou aqui. Tô chegando. Sou eu que estou chegando. Então, que vocês o quê? Se acalmem. E a primeira coisa para a gente vencer o medo, o que nós precisamos? Fé. Além disso, encarar o medo de frente. Eu tenho medo, mas às vezes eu o quê? Travo. Só eu que sou assim, não? Às vezes a gente trava. Quantas e quantas vezes Deus quer que a gente viva o sobrenatural, olhe o mundo espiritual, e a gente com medo faz o quê? Eu não quero. Sim ou não? Quantas e quantas vezes? O Espírito Santo quer que a gente viva o quê? O sobrenatural. Mas nós não queremos por falta de quê? Por medo, e não ouvir o quê? A voz de Jesus Cristo. E esse texto ele é tão maravilhoso que ele começa a nos ensinar na primeira palavra do verso 22, que diz: logo a seguir. Viver o sobrenatural, Jesus andando sobre o mar, ele fala o que? Logo a seguir. Logo a seguir do quê? O contexto aqui é o que? Logo a seguir da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Os discípulos tinham acabado de ver e de assistir o que? A multiplicação. E nós vamos ver isso na escola bíblica dominical, semana que vem, porque o capítulo 4, ele trata de quê? De multiplicação, o poder do quê? Da multiplicação, exatamente isso que nós vamos ver. Agora, eu quero que vocês observem que Jesus Cristo, Ele nos chama para viver o sobrenatural, amém ou não? Ele nos chama. Acompanhem. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado. Jesus chamou, mandou eles entrarem no barco e fizeram o quê? Vamos embora. Vamos embora que logo eu chego. Aí ele foi, se despediu da turma. Aí ele subiu no monte, foi orar. Até então os discípulos estão o quê? Estão tranquilos. Só que Jesus, amados, Jesus ele vem quando? De madrugada. Está certo ou não? Mas até então está tudo certo. Só que o vento aqui ele começa o quê? A ficar o quê? Um pouco mais bravo. Então Jesus Cristo, através do Espírito Santo, faz com que o barco o quê? Comece o quê? A tender a cair. Ele vai tombar. Como se não bastasse, o que Jesus Cristo faz? Ele aparece andando. Amados, você como pai, você já assustou seu filho? Sim ou não? Quem nunca, como pai, assustou o filho? Vocês já assustaram? É um barato, né? O que Jesus fez aqui? O que Jesus... Assustou os caras. Fica imaginando a cena, irmão. Você está no barco esperando Jesus, ele vem andando. Ele chega, peguei você. Quantas e quantas vezes eu assustei a Laurinha? Então o que na verdade Jesus fez o quê? Foi assustar a turma. Não é maravilhoso? Porque Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é uma pessoa bem-humorada. É que a gente vê Jesus Cristo, né, como claro, ele é sério, é humano, ele é tudo, porque ele é Deus. Mas ele também, às vezes, tem os recursos de assustar o povo, porque qual a razão dele assustar os discípulos? Nenhuma.
Irmão, eu, por exemplo, se estou lá infartado do jeito que eu sou, eu morro. Tudo bem que ele ia me ressuscitar de novo, mas porque eu não posso com emoções. Então, amados, o que aconteceu aqui? Ele assustou, mas imediatamente, quando eles tiveram medo, o que Jesus falou? Tenha calma, tenha coragem. E é exatamente isso, quando a gente vive o sobrenatural, Deus fala o quê? Tenha calma, eu estou do seu lado. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que a gente viva a partir de hoje o sobrenatural. Amém ou não? Que você viva, que eu viva o sobrenatural de Deus. O que vai ser, eu não sei. Mas o que a gente tem que ter em mente é que Jesus Cristo está onde? Está conosco, falando, tenha coragem. Agora, quando você tem muita intimidade, eu estou falando intimidade, não conhecimento de Bíblia. Porque eu conheço irmãos que conhecem a Bíblia. Já começou o sobrenatural. A menina, né? Não, está certo. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas nunca o quê? Nunca viveu o sobrenatural. Vai passar, vai ter salvação, vai ser tudo certo, nós vamos nos encontrar no céu, mas não viveu o quê? O sobrenatural. O que Deus está querendo hoje é plantar uma semente nos nossos corações. Vocês jovens, eu oro, João, que a gente faça um acampamento dos jovens. Quantos já participaram de acampamentos de jovens e viram o batismo do Espírito Santo? Quantos? Maravilhoso isso. Quem sabe o Espírito Santo não está colocando essa semente em vocês que são jovens, para que vocês vivam o que? O sobrenatural de Deus. Mas eu tenho certeza que essa palavra também o que? É para nós. Porque olha o que acontece no verso 28, quando Jesus Cristo aparece, o que Pedro faz? Pedro, ele faz o quê? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Ele fez o quê? Ele desafiou a Jesus Cristo. Olha o relacionamento que ele tinha com Pedro, né? Com os apóstolos, o que Pedro tinha com Jesus. Muitas vezes nós nos relacionamos com Cristo, nós temos medo de perguntar para Ele as coisas, nós temos medo de desafiá-los. Ele mesmo fala lá em Malaquias 3,10, provai, fazer prova de quê? De mim, né? Não fala isso? Então Pedro, também dotado pelo Espírito Santo, ele fez o quê? Se é o Senhor mesmo, eu vou até aí. Ou seja, o que Pedro teve aqui, irmãos? Ousadia. Para que a gente viva o sobrenatural de Deus, nós temos que ter o quê? Ousadia. E o que Jesus Cristo falou? Venha. Pode vir. Pedro foi mediante o que? A palavra. Pode vir, Pedro. E o que Pedro fez? Ele foi. Enquanto ele estava olhando Cristo, enquanto ele estava olhando o sobrenatural, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Sim ou não? Sim ou não? Ele teve medo? Não. Ele teve dúvida? Não. Quando ele começa a andar, ele estava indo com o encontro de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Se coloca nesse momento no lugar de Pedro. Porque a gente pensa que isso aqui é uma fábula. O judeu fala muito de fábula, né? A gente pensa que isso aqui é uma fábula, é um conto de fadas. Porque a gente lê e acha o quê? Impossível isso acontecer. Mas não é. Porém, o que aconteceu no verso 30? Pedro estava indo bem, desafiou, começou a andar sobre as águas, só que aconteceu uma coisa aqui no 30. O que aconteceu? Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? E começou a... Vento representou o que na vida de Pedro? O natural. Ele sentiu o quê?
a força do vento. Quando ele sentiu a força do vento, ele teve dúvida, falou, pô, será que eu vou afundar aqui? Sim ou não? Porque o vento continuava. Sim ou não? Aquele vento continuava. Então, nessa dúvida, o que Pedro fez? Ele foi derrotado pelo natural. Derrotado. O vento derrotou Pedro. O natural, chamado vento, derramou o quê? Pedro, imediatamente ele falou o quê? Me salve, Senhor. E o que Jesus fez? Salvou. Salvou e lascou o quê em Pedro? Uma bronca. Homens de pequena fé. Eu fico imaginando Jesus Cristo. Fala, você estava indo tão bem. Você estava indo tão bem. Você estava indo bem. O que aconteceu? Ele deixou ser o quê? Ele deixou de viver o sobrenatural. Então, que em nome de Jesus, quando o Espírito Santo a partir de hoje nos desafiar, e Ele vai desafiar, sabe por quê, irmão? Porque eu oro por isso. Eu oro que tudo aquilo que é colocado aqui, tudo que é falado, tanto na abertura como o bom samaritano, tanto na parte de dízimos e ofertas, no louvor, olha o que nós cantamos no louvor, sonda-me, Senhor, quebranta-me, abre o meu coração, trabalha com o Espírito Santo na minha vida. A gente canta isso, quantas vezes cantamos essa canção? Só que o Espírito Santo ele foi bem claro nessa semana, a igreja tem que viver isso. Esses jovens vão viver isso. Irmãos, esteja orando por esse ministério. Irmãos, não tem coisa mais linda do que ver um menino de 20, 25 anos falar em línguas, chorar, se derramar, pedir perdão. É só assim que há mudança no nosso viver, que há mudança mediante o que? O sobrenatural. Que mesmo vindo esse vento forte, a gente passe pela prova, porque nós teremos prova nesse ministério, João. Você duvida disso? Eu não duvido. E nós vamos falar isso, para que a gente o quê? Se ordene, que a gente crie o quê? Um relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Que a gente saia do raso, que a gente não tenha medo do espiritual. E eu só quero dizer uma coisa, igreja: se o seu vento hoje está forte, Jesus vai cessar. Se o seu vento, se você está com medo desse vento, para você não viver o sobrenatural, amados, eu oro para que esse vento, ele cesse. Porque quando cessou o vento, quando Pedro foi retirado das águas, todos falaram o que para ele? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Cristo. Então, amados, em nome de Jesus, que a gente saia daqui com esse sentimento, que Jesus Cristo, em nome de Jesus, Ele faça com que a gente encare o nosso medo, que esse medo ele não permita que a gente não viva o sobrenatural, que a gente vença o quê? O medo, mesmo que Jesus Cristo esteja distante, porque aqui ele estava muito longe. Sim ou não? Aqui Jesus não estava no barco. Teve uma hora que ele estava no barco, aqui ele não está no barco, mas ele se afastou, para quê? Para pregar o quê? Uma surpresa. Muitas vezes Jesus Cristo faz isso comigo e com você. Ele está te vendo, mas ele não está no barco. Então, para viver o sobrenatural de Deus, é saber que Ele vai chegar. Agora, como Ele vai chegar, ninguém sabe. Em Apocalipse nós sabemos que Ele estará num cavalo. Agora, como é que Ele chega na sua vida? Eu não sei. Eu não sei. Para Pedro, ele apareceu andando. Então, que em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o nosso medo vá embora. Amém ou não? Que a gente ore por isso hoje.
para que o medo de viver o sobrenatural hoje caia por terra em nome de Jesus. Amados, nós somos seres espirituais, a gente sabe disso, há quanto tempo é ensinado isso? Nós somos seres espirituais que habitamos um corpo e temos o quê? Sentimentos, só que a gente não vive como ser espiritual. Sim ou não? Nós não vivemos, porque nós temos às vezes medo, porque o vento está forte. Eu posso ouvir um amém? Então, que em nome de Jesus, e eu estou orando muito por esse ministério de jovens, vocês não sabem quanto, porque nós veremos grandes coisas dessa igreja, amém ou não? Mas que nós, como pais, como tutores, que a gente viva o sobrenatural de Deus. Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé, igreja. Feche seus olhos, igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu santo nome, Pai. Deus, faça com que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Faça com que essa igreja viva o sobrenatural do Senhor, Pai. Pai, tira todo medo, tira toda angústia, tira todo o tempo o vento forte que às vezes nos abala, Pai. Pai, eu oro agradecido, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. Pai, que nós tenhamos testemunhos para honrar e glorificar o seu nome. Deus, que nós tenhamos experiências reais com o Senhor, Espírito Santo. Não só de falar em línguas, não só de interpretá-las, mas que a gente viva um milagre, que a gente viva a mudança nas nossas vidas, a mudança de comportamento, de atitude. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, toque aos nossos corações daquilo que estamos errando, daquilo que estamos pecando, que às vezes esse pecado impede de nós vermos o sobrenatural de Deus. Mas se tiver tudo bem, está tudo bem. Que Ele tire o medo, a começar da minha vida, igreja. Que Ele tire todo o medo, toda dúvida, toda angústia. Que a fé que excede todo o entendimento seja uma verdade nas nossas vidas. Eu oro para que essa igreja, a partir de hoje, viva o sobrenatural, que o Espírito Santo seja uma realidade nas nossas vidas, nesses cultos. Vamos deixar o Espírito Santo livre nessa igreja, vamos deixar Ele fluir nessa igreja, para a honra e glória do Senhor, amados. Que essa palavra ela entre no seu espírito, que ela entre no meu espírito, que caia por terra todo medo, toda dúvida, e que nessa igreja a gente viva o sobrenatural. Não importa como Jesus vai se apresentar, mas eu oro para que Ele se apresente no sobrenatural, no sonho, numa visão, numa condição difícil, mas que a gente viva o sobrenatural, porque nós servimos a um Deus do sobrenatural. Toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor nos capacite.